Olá, estamos no nosso momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com o intérprete de Libras, Everton. Vamos dar continuidade e estamos finalizando hoje com a nossa temática de condutas pivotais, tá? Mas antes, onde podemos encontrar a educação inclusiva, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva na TV Alep, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8h45 às 9h, e temos a reprise das 18h45 às 19h no canal 10.2 e no canal do YouTube do Educa Recife. Vamos dar continuidade com esse comportamento, com essa conduta pivotal. Como hoje vamos falar um pouquinho de classificar. Aí o que é que tem a ver? Será que para o estudante ele conseguir classificar, ele precisa desse comportamento estabelecido? Vamos observar, vamos ver um pouquinho o que é a classificação. A classificação ensina os alunos a agruparem elementos pelas suas características similares. Então, se esse estudante, ele não está de maneira organizada emocionalmente, se esse comportamento não foi desenvolvido, será que ele vai conseguir pegar, analisar, ter essa tranquilidade? Ou ele vai pegar todas essas bolas? Observe esse exemplo que eu trouxe. Será que ele vai pegar todas essas bolas coloridas e ele vai ter um emocional tranquilo de pegar e observar cada bola e fazer realmente colocando um abaixo do outro? Ou ele vai pegar todas as bolas e jogar e começar a chorar e não querer mais saber? Então, o professor, que ele vai estar observando cada momento, cada etapa, esse comportamento, ele vai perceber e ele vai mudar a estratégia. Se esse estudante ele está ainda nesse estágio, então vamos agora preparar a argola. Então você só vai colocar dentro da argola ou um bambolê, ou o que o professor tiver, vai colocar, olha, dentro desse bambolê, eu só vou querer as bolas que cor. Pode até pedir a sugestão para ele, ele escolhe. Então, é importante perceber a área de interesse do estudante, a cor preferida. Então, qual é a cor que você mais gosta? Então, ele já vai ter um outro tipo de participação, de comportamento, de aceitação, e o professor está validando, ter aquele reforço positivo, porque o foco ali é o comportamento, são as condutas pivotais, o que é que desorganiza e o que é que vai incentivar, porque ele vai precisar fazer uso desse comportamento, dessa interação, dessa entrega na vida diária dele e para toda a vida. Ele vai precisar se organizar para poder conseguir algo. Então, para depois vai ir aumentando os estímulos, tá? Ah, ele já fez a preferência dele. Tudo bem, agora vamos mudar, porque nem sempre vai ter o campo de interesse, precisa ser observado, mas precisamos também oferecer outras possibilidades. E quando chegar em outras possibilidades, esse comportamento, ele já foi trabalhado, já teve várias atividades e habilidades envolvidas que ele vai conseguir com mais tranquilidade. E quando falamos em solucionar problemas, para trabalhar problemas, é possível envolver fatos do cotidiano, fazer vários jogos e brincadeiras que incentivem o raciocínio lógico e tomada de decisões. Então, por que falar do cotidiano? E o cotidiano próximo da vida desse estudante. Então, vamos perguntar para eles como é que está sendo aquele momento, o que é que ele percebeu daquela atividade, daquela brincadeira. Vamos fazer um jogo onde vamos escolher hoje o ajudante do dia. Vamos escolher hoje uma brincadeira que envolva que ele comece a tomar decisões. Tá, mas só brincadeiras? Será que não podemos também deixar exposto lá alguns livros, alguns jogos, quebra-cabeça, que ele tenha que tomar decisão, ele tenha que fazer essa escolha.
Então vamos observar esse comportamento. Será que ele vai conseguir ir e pegar algo, pegar uma bola? Porque tem alguns que apresentam vontade, mas não tem essa tomada de decisão. Você precisa pegar e entregar para ele. Não, eu quero uma bola, mas eu não me mexo para pegar a bola. Então isso tem a ver com comportamento, com essa tomada de decisão. Então aí o professor, aquele que está acompanhando naquele momento, que seja a família, no atendimento, então, tá, você pegou e você fez isso nessa primeira parte. Mas precisamos entender, e que já fazemos isso sempre, que esperar que ele também precisa daquele momento de tomar decisão. Então hoje você escolhe estar aqui. Então aquele comportamento, ele vai começar a olha, analisa, escolhe e a coragem não chega. E a coragem não chega. E querendo. E às vezes o colega vem e pega o que ele queria. Mas aí a expressão nos passa uma mensagem. E o professor que está ali observando e começa, vamos, eu vou com você. E vai chegar um momento que ele vai estar participando com mais desenvoltura, tomando decisões, não esperando pelo outro. Porque quando isso é desenvolvido antes, ele vai chegar na fase adulta tomando decisões. Ou quando não se é trabalhado, ele vai chegar na fase adulta, você quer suco ou você quer água? Tanto faz. Ele não consegue escolher, mesmo ele querendo o suco. Ou naquele momento ele não quer o suco, ele quer a água. Então isso daí tem a ver com a tomada de decisões, tem a ver com o comportamento. O que é que ele consegue desenvolver naquele momento? Outro momento também que traz do cotidiano é perguntar, vocês vão à feira, vocês vão ao supermercado, vocês vão ao mercado, vocês vão à barraca? E aí, quando você chegar lá, vamos ver o que é que está acontecendo e trazer ele para esse contexto. Com certeza vai ter inúmeras histórias que foi comprar. E eu estou falando da feira, mas aí eles trazem padaria, eles trazem a barraca que fica pertinho, que vende coxinhas. Então trazer algo do cotidiano que fazem parte da vida deles para poder estimular esse comportamento. Como é que você se comporta? Então, você começa a chorar quando meu pai não compra o que eu quero, minha mãe. Então, vamos estimular que a gente precisa, sim, a gente tem um desejo, tem um comportamento, a gente se organiza emocionalmente, se desorganiza, fica triste, fica feliz, que tudo isso também é normal, é natural. Mas para o saber escolarizado, será que toda vez eu preciso chorar, eu preciso me desorganizar? Isso é normal? Será que a gente não precisa focar nesse comportamento? Vamos melhorar, não precisa desse choro, você consegue, vamos sentar aqui. Ele vai se acalmando, ele vai conseguindo sentar, ele vai conseguir permanecer, ele vai conseguir, como eu trouxe na aula anterior, analisar o comportamento dele, porque o outro colega já traz outra fala do cotidiano que não chorou. Eu não choro não. Quando a minha mãe e meu pai não compram, não tem problema. Então ele começa a fazer essa comparação, analisar, e ele vai começando a ter um outro tipo de comportamento. Então, tudo isso faz parte do nosso tema, desse comportamento, dessa conduta pivotal, e o interpretar também. Vamos entender um pouquinho como é esse interpretar. O principal objetivo da interpretação é identificar a ideia principal. Então, observe aqui, qual é a ideia principal? Tem aí essa criança, vamos fazer uma leitura de imagens. Tem essa criança, o que é que esse rosto ele está nos passando? Como é que está esse comportamento dela? Que emoção ela está sentindo nesse momento? Então, a criança, ele vai começar a sentar, ele vai começar a observar, ele vai começar a analisar, ele vai começar a comparar. E essa criança, a professora contextualizou, falando que ela foi à feira com a mamãe e comprou várias frutas, mas ela só queria essa fruta verde. E a mamãe foi e falou, mas você só pode comer 5.
Então ela ficou pensando. Nesse momento, a mamãe saiu de cena. E ela ficou pensando, será que eu pego 6? Será que eu pego 7? Observe o comportamento, analisando, comparando, observando a possibilidade, o que foi oferecido para ela naquele momento. Então, para que essa criança chegue na escola e desenvolva o saber escolarizado, ela vai precisar de todas essas ferramentas para poder ela conseguir trabalhar e assimilar os conhecimentos com mais facilidade. A comunicação, o ato de comunicar. O incentivo à comunicação permite o desenvolvimento das expressões. A criança entende que se expressar é importante e isso faz com que ela desenvolva o hábito de comunicação, gerando confiança e transparências incríveis. Veja. Coloca na tela, por gentileza. O incentivo à comunicação permite o desenvolvimento das expressões. A criança entende que se expressar é importante. E isso faz com que ela se desenvolva, que ela desenvolva o hábito da comunicação, gerando confiança e fortalecendo vínculos. E essa comunicação? E essa expressão? Será que é só depois que ela está num tamanho maior ou ela entende que essa comunicação é desde bebê, de maneira involuntária, o choro? Ela percebe que quando começa a chorar, aquele comportamento de choro, algum adulto chega, geralmente é a mãe. E a mãe começa a identificar cada choro a partir daquele comportamento estabelecido ali. Então, chorou, eu trouxe já em alguma temática anterior, que o choro, às vezes é porque está suja, às vezes é porque quer uma mamada, às vezes é porque quer um passeio. Então, ela começa a perceber que a comunicação é algo que ela leva a informação e ela traz a resposta. E ela é contemplada com isso. Mas, só existe um tipo de comunicação, existem várias comunicações. Vamos observar aqui na tela que temos vários tipos aí de comunicação. E todos fazendo a interação, mandando sua mensagem e tendo essa troca, porque a comunicação não é só você passar, você precisa receber, você precisa entender o que é que o outro está te passando. E empatizar. Expresse e valorize os sentimentos, porque isso tem a ver com empatia. Precisamos sim, a empatia é uma expressão de sentimento que nós vivenciamos a partir de outras pessoas. Por isso, nada mais adequado do que incentivar a expressão e valorização dos sentimentos no seu dia a dia, a fim de estimular as crianças a fazerem o mesmo. Esta é uma etapa importante para o desenvolvimento da empatia para as crianças, uma vez que, aprendendo a reconhecer e viver seus sentimentos, elas irão crescer e se tornar adultos mais sensíveis e capazes de respeitar as emoções de quem os cercam. Então, a empatia, observe que ficamos felizes, ficamos tristes e cada um tem o seu momento e o outro precisa respeitar. A empatia trabalhada desde sempre é algo que traz uma resposta muito positiva na escola e no seu desenvolvimento diário. E quando paramos para avaliar tudo isso? A verificação constante do perfil para avaliar as condições no momento e de novas propostas e os objetivos de trabalho. Então, quando você está falando sobre comportamento pivotal, conduta pivotal, você está o tempo todo oferecendo estratégia, observando esse comportamento do estudante e fazendo uma avaliação. O que é que eu estou fazendo para contemplar que esse estudante ele permaneça, que ele tenha atenção, que ele se envolva, que ele perceba as emoções, perceba o contexto
que ele está inserido. Então, essa avaliação é de maneira contínua, em cada momento, em cada acontecimento, valorizando muito esse cotidiano, o que ele está vivenciando. E é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima temática, nosso próximo momento.